Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar de uma das coisas mais importantes da genética, que é o código genético. O código genético, gente, resumindo numa linha, é essa tabelona aqui, cheia de sequências de 3 nucleotídeos e um aminoácido correspondente. O código genético ele está relacionado à expressão gênica, e essa expressão gênica é dividida em duas etapas. A primeira é a transcrição do DNA, que ocorre no núcleo, que nada mais é que uma cópia de um gene resultado na formação de uma molécula de RNA mensageiro. Depois esse RNA mensageiro ele se dirige ao citoplasma, lá ele vai se juntar com ribossomos, RNA transportador, aminoácidos, para sintetizar uma proteína, para fazer uma proteína. Essa síntese de proteína a gente denomina de tradução do RNA mensageiro. Só um parênteses aqui, muito importante, eu já vi várias vezes isso daqui ser questionado em vestibular, concursos, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas pensam que código genético é sinônimo de genoma. Tá? Esses dois termos são distintos e não tem nada a ver um com o outro. Genoma é o conjunto de todos os genes que uma espécie possui. Então, se a gente pegar as moléculas de DNA de uma determinada espécie, lá em seus DNAs vão ter diversos genes. Então, se a gente juntar todos os genes de uma espécie, né, contabilizando todos os cromossomos daquela espécie, aí sim nós temos o genoma, que nada tem a ver com o código genético. O código genético é essa tabelona aqui. Se você tem dúvida de como funciona a transcrição e tradução, só dá uma checada nesses meus vídeos aqui para você ficar por dentro. Mas aqui mesmo eu vou fazer um resumo para vocês. Então, gente, transcrição é uma cópia de um gene que vai estar presente em um dos filamentos de uma molécula de DNA. E lembrando, transcrição ocorre no núcleo porque o DNA está no núcleo. Então vai chegar uma enzima denominada de RNA polimerase, ela vai fazer uma leitura sequencial dos nucleotídeos do gene e vai adicionar nucleotídeos complementares a ele. Então, se no DNA tem uma timina, no RNA mensageiro vai estar presente uma adenina. Guanina, citosina. Se aqui tiver uma adenina, uracila no RNA. Lembrando que timina é exclusivo de DNA, enquanto que uracila é exclusivo de RNA mensageiro. Então, todo esse gene aqui foi transcrito num RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele sai do núcleo, se dirige ao citoplasma, lá então ele vai se juntar com ribossomos. Vão chegar também os RNAs transportadores, que são caminhõezinhos que trazem na carroceria aminoácidos para a síntese de proteína. Então o RNA transportador, na frente aqui do caminhãozinho, vai ter sempre uma placa de 3 nucleotídeos. Esses 3 nucleotídeos do RNA transportador, eles se encaixam perfeitamente na trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro. Ou seja, eles têm que ser complementares. Então chega um RNA transportador, estaciona aqui, chega um outro RNA transportador, estaciona também na sequência, e os aminoácidos então eles vão ficando muito próximos e ocorre o quê? O pareamento deles, ou seja, a formação de ligação peptídica unindo esses aminoácidos, para aí ao final do processo a gente ter a sequência de todos esses aminoácidos, que nada mais é que uma proteína. Ah, e lembrando, sequência de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro a gente chama de códon, e 3 nucleotídeos do RNA transportador, aqueles complementares, a gente denomina de anticódon. E todo esse evento aqui ocorre dentro dos ribossomos. O RNA mensageiro se liga à porção pequena, ou seja, 30S dos ribossomos, enquanto que os RNAs transportadores eles entram na parte grande, denominada de porção 50S. Então toda essa junção de aminoácidos aqui, formando as ligações peptídicas, ocorre dentro dos ribossomos. Então, gente, se contabilizarmos a transcrição e a tradução na síntese de proteínas, a gente tem que pensar um pouquinho a respeito do RNA mensageiro. Porque a cada 3 nucleotídeos dele, ou seja, uma trinca de nucleotídeos, vai se encaixar um RNA transportador. Só que veja bem, nessa sequência de 3 nucleotídeos que a gente chama de códon, uma vez que cabem 3 nucleotídeos ali, quantas sequências possíveis de códon existem na natureza? Então, se a gente emprestar lá da matemática análise combinatória, como nós temos 4 possibilidades de nucleotídeo em cada posição, certo? Em cada posição pode ser adenina, uracila, guanina ou citosina, nós vamos ter um total de 64 combinações possíveis de códons. Só que veja bem, na natureza existem apenas 20 aminoácidos. Então, se a gente tirar uma média aí, existem 3 códons para cada aminoácido. Então, na década de 50, 60, os geneticistas, os pesquisadores top daquela época, eles buscavam relacionar todos os 64 códons que existem e seus respectivos aminoácidos. Isso levou em torno de 5 anos. Então, em 1965, foi finalizada essa relação de todos os códons que existem na natureza e seus respectivos aminoácidos. Isso daqui foi agrupado numa tabelona que a gente chama de código genético. Então, gente, código genético é o conjunto de todas as combinações possíveis de códons, ou seja, trincas de RNA mensageiro,
e seus aminoácidos correspondentes. Essa tabelona aqui, gente, o código genético, ele é equivalente à tabela periódica na química. Na tabela periódica, né, lá da química, estão agrupados todos os átomos que existem na natureza. Aqui o código genético estão agrupados todos os códons que existem e seus respectivos aminoácidos para a síntese de proteínas. Isso daqui é muito bacana, porque ele é universal. Ele serve para quase todas as espécies que existem na natureza. Ou seja, se a gente comparar um RNA mensageiro de uma bactéria e uma baleia, se lá estiver escrito UGG, em ambas as espécies, o aminoácido relacionado será triptofano. Da mesma forma, se a gente pegar a sequência A ou G, o aminoácido correspondente a metionina. Então, pessoal, agora que a gente viu o que é essa tabelona aqui, ou seja, o que é o código genético, nós precisamos analisar alguns pontos. Primeiro, A ou G é o códon de início, ou seja, todo RNA mensageiro sempre vai começar com A ou G, então ele vai ser o primeiro códon. Isso significa que toda proteína a ser formada sempre vai começar com metionina. Posteriormente, ela pode ser retirada. Isso daqui é uma coisa que a gente chama de epigenética, daí é assunto para um outro vídeo. Bom, e da mesma forma que a síntese de proteína tem um início, ela vai ter também um fim. Então existem 3 códons aqui que são denominados de códons de terminação. Quando aparecer alguma dessas sequências aqui no RNA mensageiro, não tem nenhum aminoácido relacionado a ele. Então o que vai acontecer? Uma proteína do citoplasma vai se ligar ao RNA mensageiro e vai encerrar então com o processo de tradução. Ou seja, vai acabar a síntese da proteína e ela vai se destacar do ribossomo e vai estar livre para executar sua função na célula ou fora dela. 3. De toda essa tabelona aqui, apenas a metionina e o triptofano possuem um único códon. Já os demais aminoácidos possuem mais de um códon. Então a fenilalanina possui 2 códons, a prolina possui 4 códons, a leucina possui 6 códons. Então, para a maioria dos aminoácidos, eles possuem mais de um códon para sua combinação. Então, gente, essa propriedade de um aminoácido ser codificado por mais de um códon é uma propriedade muito importante do código genético, e nos livros de genética eles tratam isso aqui como código genético degenerado. Aí se você procurar no dicionário, degenerado tem vários significados, como adulterado, alterado, corrompido, depravado, falsificado, pervertido até. Mas aqui a gente vai pegar o termo viciado. Então a gente tem que fazer essa associação do código genético com um dado viciado. O que é um dado viciado? É aquele dado adulterado que tem uma probabilidade maior de cair um determinado número. No código genético é o seguinte: tem aminoácidos que possuem bastante códons. Por exemplo, aqui a leucina, que tem 6. A maioria aqui tem 4. Alguns aqui tem 2. Então, alguns aminoácidos têm probabilidade maior de serem sorteados lá na síntese de proteína. Então, para fechar o vídeo, eu trouxe um exercício aqui para mostrar para vocês como que a gente determina a sequência de aminoácidos presentes na proteína. Então, eu estou começando lá no DNA, ou seja, eu tenho um gene aqui com 9 nucleotídeos. Primeira coisa, esse gene vai ser transcrito, né? Vai gerar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai lá no citoplasma, vai se juntar com RNAs transportadores, que vão ter sequências complementares aos códons do RNA mensageiro. E aí, quais são os aminoácidos que esses 3 RNAs transportadores vão trazer para esse RNA mensageiro aqui formar a proteína? Então veja bem, no RNA mensageiro, onde estão os códons na qual está baseado o código genético. Então eu tenho essa sequência aqui, UAC. Então eu olho aqui na tabela, olha, o UAC é o aminoácido tirosina. Então esse RNA transportador vai trazer o aminoácido tirosina por conta dessa sequência aqui no códon. Já esse segundo RNA transportador vai trazer o aminoácido do códon CUU. Então você olha aqui na tabela, CUU é o aminoácido leucina. Então é a leucina que vai ser encaixada aqui agora. E por fim, esse terceiro RNA transportador vai trazer o aminoácido do códon CUA, que é leucina também. Então essa proteína aqui vai ser formada por esses 3 aminoácidos, tirosina, leucina e leucina. Então, gente, vocês aí que conseguiram ficar até o fim, veja que coisa super importante o fato do nosso código genético ser degenerado. Ou seja, eu ter mais de um códon para um mesmo aminoácido. Isso daqui, gente, é um sistema de proteção do nosso material genético. Sabe por quê? Caso a gente tenha alguma alteração do DNA por mutação, ou então um erro na hora da transcrição e trocar uma base nitrogenada aqui, colocar uma base nitrogenada errada, muitas vezes o aminoácido trazido pelo RNA transportador acaba não sendo alterado. Veja bem, o códon CU corresponde à leucina.
Vamos dizer que na hora aqui da transcrição, em vez de vir seu U, acabou vindo uma adenina aqui no final, seu A. Então houve um erro de transcrição. Só que mesmo que tenha mudado para seu A também é leucina. Então o aminoácido trazido acaba sendo o mesmo. Isso é uma coisa extremamente importante, porque se na montagem de proteínas começar a colocar peças erradas, colocar aminoácidos errados, a proteína vai nascer bichada e não vai funcionar. Então é a mesma coisa de você comprar um carro cheio de peça alterada. Ele não vai funcionar direito. A mesma coisa que acontece com as nossas proteínas. É isso aí. Se você ficou até o fim, siga o canal. Um abraço.